Graça e paz. Nós temos visto hoje pessoas que trazem ali as suas meditações, as suas elucubrações e os seus pensamentos. E essas pregações mais propriamente ditas como autoajuda, onde a centralidade dessas palestras, digamos assim, é no ser humano, nas suas prospecções, nos seus anseios, nas suas aspirações e principalmente nas questões materiais, né? Em que a Bíblia ela é totalmente o oposto disso e dessa busca. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 6, verso 19 a 34, Efésios 4, 28, Hebreus 13, 5, 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 a 10, e então esquecem da centralidade em Cristo, da sua palavra, dos seus atributos, do sentimento que houve em Cristo, né? Como diz em Filipenses capítulo 2, verso 5. Agora, a pergunta é, a palavra de Deus, ela é posta como a única regra de fé e prática. E a palavra diz, o Senhor Jesus disse que aqueles que estiverem nele, e as palavras dele estiverem nessa pessoa, então essa pessoa é que está na condição de salva. Jesus fala isso em João 5, 24. Aquele que crê em mim, nas minhas palavras, passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. As reuniões cristãs elas devem ser em torno de Cristo e de sua palavra, como diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 8 a 10. E nós vemos que esses pregadores da fama, que eles trazem ali as suas exposições de autoajuda, se cercam de pessoas as quais o apóstolo Paulo profetizou a Timóteo no capítulo 4, verso 1 a 4 de 2 Timóteo, que eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Pois bem, o apóstolo Paulo diz assim, e aí eu digo isso porque muitas pessoas acham que pregadores que não alcançam um grande número de pessoas têm inveja desses falsos profetas. Nós não temos inveja desses falsos profetas, porque a palavra diz, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, que ninguém pode lançar outro fundamento ao qual já está posto, que é Cristo Jesus. Essa mesma exposição ele faz ali em Efésios capítulo 2, verso 20, em que diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ninguém pode mudar. Ainda que as circunstâncias tendem a essa mudança, nós devemos permanecer na palavra escrita de Deus e não apelar para o ser humano. Porque essa grande massa que ouvem esses falsos profetas, nisto consiste o galardão deles, tanto para os que ouvem quanto para os que pregam. Porque se bem-aventurados são os que leem e aqueles que ouvem as palavras contidas na profecia, no livro do Apocalipse, principalmente, que mostra o desfecho de todas as coisas, bem-aventurado. Então, infeliz é aquele que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que os homens maus irão de mal a pior. Verso 13, os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Movidos por avareza, fariam comércio das pessoas e muitos seguiriam as suas práticas libertinas. Então, o que se requer dos dispenseiros não é alcançar sucesso, é permanecer fiel aos textos sagrados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Nós não temos inveja. Só que essas pessoas que defendem esses falsos profetas, que alcançam as massas porque pregam a bajulação do ego humano, do egocentrismo, que é o que caracterizou ali a rebelião desde o Éden, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, Babel, Éden, dilúvio e Babel, que o ser humano quis estar no centro, na centralidade. O que caracterizou foi isso, a grande massa seguindo essas pessoas, onde o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,17 que seguiriam a vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora, essas pessoas defendem os falsos profetas. Nós vemos muitos aí nas redes sociais, na mídia, que alcançam, que trazem ali ilustrações, que trazem ali exposições de autoajuda e não a palavra que confronta o ego humano. E aí eles citam esse versículo aqui que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado? Amados, você deve entender o contexto bíblico. E o próprio versículo explica isso, não só esse como o anterior. Paulo diz de qualquer modo.
Ora, Jesus diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus diz em João 12,48, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar, mas as palavras que eu tenho dito, essas irão julgar no último dia. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, no capítulo 4, no verso 11, aquele que tem as palavras de Deus, fale conforme os oráculos de Deus. João 3,34 diz, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. João Batista não alcançou essas multidões que hoje esses falsos profetas alcançam. Só que a Bíblia diz em João 10,41, dizendo que João Batista mesmo não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele falava a respeito de Cristo era verdade. Agora, a exposição bíblica diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 18, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Agora Paulo diz o contexto aqui, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei. Paulo também diz o motivo, por discórdia ou insinceramente. Paulo em nenhum momento cita que a doutrina estava errada. Paulo diz que eles pregavam por inveja, por porfia, insinceramente, mas não diz que a doutrina estava errada. Então, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você possa salvar não só a você, mas a todos quantos ouvem as suas pregações. Cuidado, falso profeta, cuidado que você também que ouve esses falsos profetas, atente bem para a lei perfeita, para a lei da liberdade, porque por ela é que nós seremos julgados. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 2,16, nós seremos julgados pelo Evangelho. Não adianta seguir pregador da fama, não adianta seguir pastor que faz você dar risada, porque nunca vimos Cristo, nem nenhum dos apóstolos, servir de comediante para congregações de bodes. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.